minhas amigas e meus amigos. Estou ao vivo hoje para falar mais um pouquinho sobre os Cavaleiros do Graal. Hoje nós vamos falar sobre as nossas histórias de vida. E é interessante, muito interessante. Segundo alguns estudiosos, existe uma memória celular. E de acordo com essa memória celular, nós podemos dizer que nós nascemos para aventuras heróicas, né? Tais como viver, caçar, reproduzir, agir, né? Nós vivemos para buscar aquilo que nos preenche e nos satisfaz, e também para incorporar isso e tornar as coisas como fazendo parte de nós mesmos. Ou ainda, nós nascemos para migrar, ir de um lugar ao outro, ficar sozinho. Ou nascemos para estar com, ou nascemos para não fazer parte de alguma coisa. Portanto, há uma intenção no destino da pessoa. Há uma trama que nós podemos reconhecer, até podemos reconhecer, mas nós não sabemos muito bem quem de fato escreveu essa trama. Nós podemos perceber que a nossa história biológica é nascer, crescer, reproduzir e morrer. Só que toda história, ela também tem uma outra realidade, que é a realidade emocional. E que é aquele personagem que nós representamos na nossa vida atual. Nós temos uma persona que é social e temos uma que é pessoal. E isto faz parte de um chamado processo, que é o nosso processo organizacional, de como é que nós nos organizamos. Todos nós praticamos esses papéis diariamente. E a nossa postura corporal também é uma história. E a história em si mesma é sempre uma experiência de vida. Então, o nosso processo formativo, ele vai se manifestando nas histórias que nós vamos contando e também na maneira como nós experienciamos o estar vivo. E lógico que estar vivo requer mudança de forma, e vamos mudando a forma sempre. Vamos passando do bebê ao jovem e do jovem para o velho. Portanto, amigas, contar histórias é também uma forma de integração. Nós estamos encarnados, nós somos corpos nesta terra, e todos os mitos e todas as histórias buscam a nossa origem e também o fim dessa nossa estrutura somática, né? Então nós vamos em busca de como fomos gerados, né? Como esse corpo foi gerado, como ele também vai ser desintegrado, ok? Oi, Fabiana, boa noite, amor. Então, o corpo é muito importante, porque ele é a nossa continuidade, ou também a nossa possibilidade de voltar. Não é verdade? O corpo é muito importante, o corpo físico é muito importante, né? Então, prestar atenção às nossas histórias, tanto pessoal quanto familiar, é como adentrar numa imensa floresta, sabia? E tentar compreender
a nossa origem pessoal, para depois entender também a origem de tudo que existe e compartilhar, e poder compartilhar essa nossa história. Então, novamente aqui nós perguntamos, a quem serve o Graal? E nós poderemos responder, o Graal serve aos corpos de vida? Fazer uma reflexão, né? O tornar-se uma pessoa madura, aquela que estamos destinada a ser, é saber quem somos e é também conhecer o nosso destino. A nossa tarefa, afinal, ela consiste em conhecer o divino mistério da reprodução e o da comunicação. É conhecendo o mistério da morte, o mistério da transformação, não é mesmo? Assim a gente vai aprofundando a experiência de vida. Portanto, podemos dizer que o destino, a sorte, brota unicamente de nós. E experiência, amigas, é a palavra-chave. Ser corporificado é participar da migração de uma forma corporal para outra forma corporal. Portanto, nós podemos dizer que somos todos nômades. Somos uma onda que vai durar algum tempo, para depois assumir uma nova forma. Então, é uma transformação perpétua que acaba por ser o assunto de todo e qualquer mito. E nós, então, também somos um mito, não é mesmo? A pergunta aqui é: quem estamos destinados a ser? Será que eu sou a pessoa que quero ser ou a que me pedem para ser? Interessante, não é? Repetindo. Quem estamos destinados a ser? Será que eu sou a pessoa que quero ser? Ou será que sou aquela pessoa que me pedem para que eu seja? Olha, pode ser que sou bem diferente daquilo que eu nasci para ser. Realmente, não é? Mas com certeza, quem estava destinada a ser, ficou determinado no momento da minha concepção. Pelo modo como o meu código corporal herdado acabou por organizar um tipo corporal que é o meu tipo corporal atual. Esse nosso processo corporal tem muito o que dizer sobre como experienciamos o nosso senso do si, mais todos os nossos mitos, mais ainda as histórias com as quais vou me identificando. Percebe? Nós sempre nos movemos ou na direção das pessoas, ou contra as pessoas, ou para longe dessas pessoas, não é mesmo? E também nós buscamos o poder, nós usamos o poder, ou nós evitamos o poder, não é mesmo? Tem gente que não quer ser poderoso, né? Uma parte de nós é um guerreiro aventureiro, a outra é um poeta, é um intuitivo, é um sensitivo. Portanto, o nosso corpo, ele é um processo. A estrutura do corpo
tem um modo de pensar, um modo de sentir e um modo de perceber e de organizar todas as experiências que nós vamos vivenciando e também formar as respostas que nós queremos. Então, nós podemos dizer que o nosso corpo é o nosso destino. Nós podemos revoltar-nos contra esse nosso destino, ou podemos tentar compreendê-lo e vivê-lo de uma forma bem significativa. Veja que a jornada de todo herói, né, e nós também podemos colocar-nos como um herói, né, nessa jornada, nessa caminhada. A jornada de todo herói, ele começa com a concepção e a busca ao longo da nossa vida é sempre formativa. E, portanto, como esse herói vai usar a si mesmo nas várias situações desafiadoras, é que vai tornar-se um mito, né? A pergunta que não cala aqui dentro é: como é possível a gente usar a nós mesmos, tanto fisicamente, como emocionalmente, como imaginativamente, para poder organizar as nossas 3 camadas, aquelas que herdamos, e depois poder compartilhar dessa nossa experiência com as pessoas. Existe um livro sobre corporificação que é de Kellyman. E Kellyman, ele classifica as pessoas em 3 tipos. Ele dá o tipo endomorfo, o mesomorfo e o ectomorfo. Explicando, então. O tipo endomorfo seria aquela pessoa que tem um apetite grande, uma sensualidade também, aquela pessoa que gosta de estar com os outros. E é um tipo que sempre se orienta para a intimidade, ok? Ele sempre quer estar com pessoas, não é? Este é o endomorfo. Depois ele dá um segundo tipo, que é o mesomorfo. O mesomorfo seria o guerreiro, aquele que gosta de excitação, que gosta de ação física. Ele tem um predomínio aqui das hormonas de ação, né? E o terceiro tipo, segundo Kellyman, é o ectomorfo. Esses seriam os sábios, os ascetas, né? Aqui predomina as neurohormonas e os órgãos da sensação. Ele é bastante sensitivo, né? E ele costuma ser chamado de recluso, incompreendido, etc. Então, esses são os 3 tipos, então, segundo Kellyman, ok? No mito da busca do Graal, nós vamos encontrar um personagem chamado Parsifal. Ele nos fala de uma urgência de desenvolver a nossa individualidade e também da urgência do amor romântico. Parsifal representa, na verdade, uma trindade, ou seja, ele é tanto o herói endomorfo, integrado ao ectomorfo e também ao mesomorfo. Então, Parsifal é o herói enquanto indivíduo corporificado. Então, nós temos aqui uma verdadeira história de aventura de como tornar-se um indivíduo completo nessa história do Graal e os Cavaleiros da Távola Redonda. Nós vamos encontrar, então, o Parsifal, né? Que é uma verdadeira
história de aventura, né? Ele nos diz sobre como tornar-se um indivíduo completo, né? Assim como Parsifal, nós também lutamos para viver as nossas oposições e as nossas contradições, a fim de organizarmos a compaixão, a ação e o conhecimento. Veja, isso tudo faz parte de uma realidade bastante maior e que vai incluir unidade e amor, ok? Na verdade, essa lenda trata da configuração de um novo indivíduo, né? Como ser um novo indivíduo. Portanto, o Graal, ele sempre representa um símbolo elevado de preenchimento espiritual, né? É uma busca por algo muito elevado, que possa preencher-nos espiritualmente. Nessa história, Parsifal, ele era um candidato a ser cavaleiro da Távola Redonda. Ele era um jovem e ele não conhecia praticamente nada da vida, sabe? Ele só conhecia mesmo aquilo que a sua mãe lhe ensinava. Portanto, a mãe também não sabia muita coisa, mas era o que Parsifal tinha acesso. Uma vez ele saindo, passeando, ele encontra-se com alguns estranhos montados nos seus cavalos, né? E ele pergunta, quem são? Né? Somos cavaleiros, né? Então, a partir de então, Parsifal é tocado e quer muito ser cavaleiro da Távola Redonda. Bom, a partir daqui, a sua busca começa. Parsifal, ele sabe que para ser cavaleiro não pode receber as coisas de graça. Ele tem que conquistá-las. E ele também sempre ouviu falar que um cavaleiro nunca faz perguntas desnecessárias. Portanto, na sua jornada, no seu caminho, Parsifal conquista uma esposa, Parsifal conquista um reino, até transformar-se num cavaleiro famoso e bem-sucedido. Ele tem, então, uma família, a qual ele é bastante leal. Agora sim, a partir de então, está mais que pronto para a sua aventura espiritual. Olha, essa também é a nossa busca, o nosso caminho, presta atenção, né? Então, assim, Parsifal chega ao castelo do Graal e compreende